Salve galera, voltando aí a nossa aula, vamos falar agora sobre Quality of Service, que seria qualidade de serviço, né? O que seria então Quality of Service, ou QoS? Quality of Service é um termo utilizado na área de redes de computadores para descrever a capacidade de um sistema em fornecer um serviço e a qualidade aos seus usuários. Então basicamente está ligado aí à determinação do desempenho de redes, né? Em um contexto mais amplo, Quality of Service refere-se à capacidade de uma rede em garantir a entrega de dados com determinados níveis de desempenho, como largura de banda, latência, perda de dados e jitter. Esse jitter é uma variação, é um cálculo, né, que é feito, e é uma variação estatística do atraso na entrega dos dados na rede. Ela pode ser definida como uma medida de variação do atraso entre os pacotes que são trafegados na rede ali, na sucessão, né, na sucessividade da entrega dos pacotes. Quando há aquela divisão, quando é trafegado um arquivo em rede, ele é dividido em vários pacotes, certo? Então vai medir a variação de atraso entre todos esses pacotes. É feita a entrega de um pacote, de outro, é calculado toda a entrega e feita a medida desse atraso aí. Com a qualidade de serviço é possível controlar essa questão de atraso, né? Garante aí que aplicações mais sensíveis na variação de atraso tenham um desempenho melhor, como por exemplo a videoconferência, né? Que no atraso a gente sente bem ali os delays, né? Na hora de transmitir um vídeo. Então, com Quality of Service é possível fazer um controle na rede para que tenha um desempenho melhor e não gere atrasos aí em serviços que são mais sensíveis, né, para transferência de dados. O qualidade de serviço permite que os administradores de rede definam políticas de priorização de tráfego, ou seja, determinem quais tipos de dados devem ser priorizados, né? Aqui acontece muito em redes de computadores, que é a parte de administração de tráfego. É você definir o que tem mais prioridade. Por exemplo, em uma rede de empresa, na maioria das empresas pelo menos, né, o tráfego de vídeo ele não é tão prioridade como o acesso a bancos, por exemplo. Então o administrador de rede pode definir ali, nesse termo, nessa técnica, né, de qualidade de serviço, que o tráfego para bancos, né, o acesso ali a bancos, ele vai ter maior prioridade do que acesso a sites que fornecem streaming de vídeos, certo? Então é questão de priorizar os serviços na rede. Então com essa qualidade de serviço é possível controlar a largura de banda disponível para cada tipo de tráfego. E é possível também controlar a latência, garantindo que aplicações sensíveis a atrasos como a transferência de vídeo, de voz, tenham aí um desempenho melhor, tá certo? Então, pensando, né, nesse termo de qualidade de serviço, utilizando a ferramenta, né, para fazer esse controle, é possível então fazer essa gestão para melhorar a entrega do serviço em redes. Certo? A latência, lembrando, né, sobre latência ali, é o tempo que leva para um pacote ali percorrer o trajeto e chegar ao seu destino. Então é bem importante, né, garantir esse controle aí de tráfego para que a rede tenha um desempenho ali mais adequado. A implementação do QoS em uma rede de computadores envolve a configuração de equipamentos de rede, como roteadores e switches, para que sejam capazes de identificar e priorizar o tráfego de acordo com as políticas definidas pelos administradores. É necessário realizar testes e monitoramento constante para garantir que o QoS esteja funcionando corretamente. Bom, esse QoS normalmente ele está implementado em roteadores que permitem essa configuração. Então vai ter quando o roteador ele é configurável ali, né, vai ter uma tela para acessar as configurações do roteador, vai ter uma seção para configuração do QoS. E ali vai ser feita essa gestão do tráfego, né? Priorização,
ou de serviços ou de portas. É possível segmentar o roteador para que a rede também seja segmentada. Por exemplo, eu posso dividir a minha rede em grupos. Por exemplo, da porta, o roteador de 48 portas, tá? Vamos imaginar um roteador aí de 48 portas. Vou tentar desenhar aqui de novo. Caneta vermelha agora. Imagina aí um switch gigante de várias portas. E aí eu quero segmentar a minha rede, fazer um controle aí com QoS, né, para criar um fluxo de acordo com segmentos da minha empresa. Por exemplo, na minha empresa eu tenho o setor de estoque, setor de vendas, setor financeiro, setor administrativo, que mais? Setor de marketing, tem vários setores. E todos esses setores, o pessoal tem computador, está ligado à rede, e eu quero fazer um controle do fluxo de tráfego ali. Por exemplo, o pessoal do financeiro, eles acessam mais bancos, né, sistemas de pagamento, sistemas governamentais também, né, não demandam tanta a questão de banda, né, para a largura de banda ali para acesso. Eles não vão transmitir tantos dados. Podem transmitir alguns dados ali, mas não tem uma capacidade. Eles não precisam de muito tráfego em rede, principalmente para a internet, né? E interno também. Eles não trafegam muitos arquivos. Então, para essa equipe, eu posso garantir uma largura de banda menor, certo? Só que uma qualidade de entrega maior. Então, uma largura de banda menor, porém uma qualidade maior na entrega dos serviços, sem congestionamento. Então eu posso segmentar por portas. Por exemplo, eu posso conectar, digamos que tem ali 6 computadores, vou colocar uma quantidade razoável aqui, 6 computadores no setor financeiro. Então da porta 1 até a porta 5 do meu switch, eu posso segmentar, né, no roteador. Posso segmentar isso no roteador para que essas portas elas tenham uma largura de banda menor, então posso garantir essa banda para outras portas, mas que tenha uma latência maior, um tempo de resposta ali maior, né? Garantir esse tempo de resposta aí para essas portas, certo? O setor de estoque, por exemplo, eu posso garantir uma menor largura de banda também, porque eles não vão precisar acessar trafegar tantos arquivos assim. E o pessoal de estoque é dois computadores, então segmento ali 2 portas, portas 6 e 7, para estarem com uma largura de banda menor. E o pessoal de marketing, que vai baixar muito conteúdo na internet, vai baixar vídeo, vai subir vídeo, vai precisar de uma largura maior, né, para consumo aí de recursos na rede. Então eu posso garantir, e o pessoal é bastante gente, tem umas 7 pessoas. Então eu garanto algumas portas aí do roteador para esses computadores, para que eles possam ter uma garantia maior de banda ali no tráfego da rede, certo? Então esse é um tipo de configuração que é possível fazer utilizando o QoS no roteador para segmentar a rede, né, para detalhar ali alguns serviços e dar prioridades ali para alguns computadores de acordo com as portas, né, que são utilizadas ali por esses computadores. Bom, alguns benefícios aí em relação à implementação do QoS: melhoria na qualidade dos serviços, maior eficiência no uso da banda larga, redução de problemas de latência na perca de pacotes e no jitter também. Então a melhoria de qualidade é impactada aí quando é priorizado o tráfego, né, de acordo com a importância ali de cada serviço. O QoS ele vai garantir que os serviços mais críticos, né, com mais importância, tenham um desempenho adequado. Vai melhorar aí a qualidade e a experiência dos usuários que dependem daquele tipo de serviço. A eficiência ela vai ser impactada aí na questão da largura de banda. Eu posso segmentar a minha rede, diminuir a largura para serviços que não precisam de tanta banda assim e garantir maior banda para outros serviços. Visto que o roteador,
quando ele não é configurado, quando você deixa ele com as configurações padrões, ele vai determinar a mesma largura de banda para todas as portas, certo? Alguns vêm com alguma configuração para aumentar a largura de banda de acordo com o consumo. Então ele deixa padrão a mesma largura de banda para todas as portas, tá? Isso vai depender da configuração padrão ali de fábrica do roteador. Ele deixa a largura de banda padrão, e à medida que uma porta ela precisa de mais banda e as outras não, ele tira um pouco dessa largura de banda das outras portas e coloca na porta que precisa de mais banda. Isso então é uma inteligência que ele já tem por padrão. Mas, de acordo com as configurações de QoS, a gente pode garantir essa largura de banda fixa, né, para algumas portas ali, para garantir sempre a entrega de serviço, certo? A redução do problema de latência ali vai acontecer quando vai diminuir o tráfego. Não é que vai diminuir, mas ele vai gerenciar melhor o tráfego de rede, né? Então vai acabar fazendo com que os tempos de respostas ali sejam melhorados, que não ocorra tanto congestionamento nem perda de pacotes também, certo? Bom, agora um ponto importante também, questão de desempenho de redes, é a parte de infraestrutura. O que seria a infraestrutura? É todo o conjunto de componentes que fornecem ali todo esse contexto de redes, né? As conexões entre os equipamentos, os próprios equipamentos, os dispositivos, o cabeamento, os conectores, tudo que envolve redes ali, né? Tudo que envolve a parte física de redes está incluso aí na parte de infraestrutura. Então ali a gente vai sempre analisar a infraestrutura a ponto de buscar otimizar sempre, né? Para que a rede possa entregar aquilo que ela precisa, né? Toda a sua disponibilidade. Então, é sempre possível a gente conseguir melhorias em questão de equipamentos, tá? De infraestrutura. Então, está relacionado também a como esses dispositivos estão formatados na rede, né? A lógica ali de interligação desses dispositivos, a topologia da rede, né? Como que essa rede, o formato dessa rede, como que ela vai estar caracterizada, questão de hardware, de software, o local também que essa rede se encontra, e toda a estrutura se encontra. Se é um local, por exemplo, se eu tenho vários switches ou equipamentos que vão gerenciar essa rede, e eles eu posso determinar um local para esses equipamentos ficarem que seja mais refrigerado, ventilado, para que eles não sofram tanto, né, com o ambiente mais quente. Então eu aumento o tempo de vida do equipamento e diminuo o esforço físico dele, garantindo assim um melhor desempenho também. Então tudo que envolve a parte mais hard do negócio, né? Roteador, switch, servidor, cabeamento, toda a parte estrutural ali das redes está envolvido aqui na parte de infraestrutura. O projeto de uma estrutura de redes organizada sempre é ajustado de acordo com as demandas e características da empresa em questão. Então, uma rede, normalmente ela é projetada, ela é desenvolvida, né, é quantificada ali a quantidade de equipamentos que vão ser necessários, mas ela sempre vai precisar de melhorias ou aumentar a quantidade de pontos de acesso, né? Então essas personalizações elas garantem que todos os requisitos, né, todos os pontos sejam atendidos. Então é sempre interessante estar pensando nas limitações físicas do local, até quantos pontos aquele local vai suportar para uma situação, né? E questão de necessidade de mais equipamentos, é sempre interessante, é sempre muito importante estar estudando a necessidade de implementar ou de adquirir novos equipamentos ou de implementar novas soluções ali dentro dessa infraestrutura para que ela possa exercer ali o seu trabalho da melhor forma possível. Por exemplo, investir em equipamentos para organização da estrutura, como tubulações, racks também, né, para armazenar ali os equipamentos mais sensíveis, né, mais complexos também. Um cabeamento bem estruturado, uma organização dos cabos também bem estruturada, bem pensada, e também as configurações, né, de cada equipamento. Lembrando que a gente tem as categorias, né, de cabeamento, categoria
e as categorias de mais alto nível ali. Então, sempre estar trabalhando com componentes que sejam compatíveis em relação à sua estrutura ali, à sua capacidade de tráfego de dados. Um bom projeto de infraestrutura de rede garante que cabos, servidores, switches e roteadores funcionem bem por mais tempo. Então, um dos requisitos aí em redes é justamente essa combinação dos equipamentos, né, dessa manutenção, fazer uma manutenção preventiva, né, sempre estar acompanhando essa infraestrutura aí para controlar todos esses ativos, todos os equipamentos aí que estão funcionando na rede, para garantir que eles sempre estejam seguros, funcionando perfeitamente e com qualidade, né? Então sempre é bom aí ter um projeto que garanta esse monitoramento, né, esse controle constante desses equipamentos. Uma infraestrutura saudável permite um maior poder de controle e acesso. Assim, por exemplo, cada setor pode acessar os dados referentes ao seu setor e pessoas de fora não conseguem visualizar dados internos. Bom, isso aqui já parte para uma questão de infra que ataca a parte de segurança, né? É muito importante a gente sempre estar pensando em questão de segurança para atender os princípios básicos aí de proteção de acesso ali interno na empresa, né? E como que eu faço então para saber assim qual que é a estrutura de rede mais adequada para manter todos os requisitos, né, de estrutura, de gargalos, de tráfego, de largura de banda, de desempenho e tudo mais, né? Como que eu faço para saber qual estrutura que é mais adequada? Bom, para isso é preciso primeiro atentar aí alguns pontos, né? Qual que é a necessidade da empresa? Qual que vai ser a usabilidade, né? Qual que é o objetivo final dessa empresa? E identificar os detalhes, né? Qual que é o poder de processamento necessário aí? Então é preciso identificar algumas informações claras aí sobre o que a empresa precisa, né? Qual o número de equipamentos que vai ser necessário nessa empresa, o número de pessoas que vão que trabalham nessa empresa. Isso a gente pensa assim, um projeto que vai ser feito desde o início, né? Identificar também em que local esses equipamentos vão ser instalados, então identificar o melhor local possível ali, tanto para não gerar um congestionamento físico, né? Pessoas passando, não tropeçar nos cabos, não esbarrar nos componentes ali, então deixar num local isolado, né, que fique de fácil acesso para manutenção, mas difícil acesso para outros usuários que não deveriam ter acesso a essas estruturas aí, né? Identificar também quantos acessórios, né, os roteadores, switches, servidores, a parte mais gerencial do negócio, qual que é a necessidade desses equipamentos, né, mais robustos, e a quantidade também desses equipamentos, né? E também é importante levantar o contingente de membros da empresa que vão utilizar essa rede aí. Vão ser só os funcionários internos, vai liberar o acesso para pessoas de fora também, né, às vezes para clientes. Então, às vezes, pensar em segmentar essa rede em uma rede de nível de acesso interno e nível de acesso externo, né, para atender os dois públicos ali. E também identificar, por exemplo, o tamanho da estrutura, né? Se vai ser uma estrutura horizontal, vertical, ou seja, se é um salão ali com um andar único, se são vários andares também. Isso vai influenciar na questão da topologia de rede, né? Quantidade de pontos de acesso sem fio também é importante estar levantando. Tudo isso, quanto mais informações for levantado ali, mais fácil vai ser depois fazer esse planejamento, né? Identificar uma estrutura de rede que atenda todos os requisitos, os objetivos da empresa e o objetivo de uma rede segura e com um bom desempenho também, tá certo? Bom, agora a gente entra na parte de segurança, né? A parte que é voltada aí para a proteção
das redes, dos acessos ali às redes, e também proteção de ameaças, tanto internas quanto externas também, né? A rede ela tem que ser projetada para proteger o acesso, o uso e a integridade da rede corporativa e dos dados. Bom, a rede ela tem que seguir alguns caminhos, né? Ela tem que permitir o acesso a dados, ela tem que permitir o acesso a tudo que está envolvido ali, né? Aos dados, a compartilhamento, enfim. Ela tem que garantir esse acesso. Então, ela tem que permitir, ela tem que garantir esse acesso e tem que proteger também esse acesso, tá? Essa parte de garantir é a parte de integridade da informação. Então, além de eu acessar os equipamentos, as informações em rede, eu preciso também que esses acessos sejam íntegros, né? As informações que eu acesso na rede, elas sejam íntegras também. Essa até parte da questão de ser mais atua na parte de segurança, né? Essa parte de integridade. E tem a questão da segurança em redes, que é o nível de acesso. Eu posso acessar a rede, até que ponto eu posso acessar. Então isso é uma parte muito importante aí para quem administra a rede, né? Os níveis, identificar aí os níveis de acesso. Por exemplo, vamos ter setores ali que vão trabalhar com parte financeira, né? Fazer pagamento, receber pagamento. Não é interessante, e assim, um fator interessante. Normalmente esse setor eles compartilham planilhas, né? Documentos ali com informações financeiras de pagamento, de recebimento, e esses documentos normalmente ficam compartilhados em rede. Não é interessante eu deixar que pessoas de outros setores tenham acesso a essas planilhas também, né? Então é importante levantar essa questão de níveis de acesso dos compartilhamentos em rede, dos serviços que vão estar compartilhados ali em rede também. A segurança de rede tem 3 objetivos principais: impedir o acesso não autorizado. Então, o primeiro ponto que ele tem que atacar, né? Impedir o acesso para quem não é autorizado. Detectar e interromper ataques ou acessos, né? Ou acessos indevidos ali, né? Violações de segurança em andamento. E garantir que os usuários autorizados tenham acesso seguro aos recursos de rede ali que eles precisam e quando eles precisarem. Então, devemos, pensando, né, que a gente vai administrar uma rede, a gente tem que pensar em ações que impeçam acessos não autorizados. Então, se eu tenho uma rede que ela eu preciso permitir que clientes, que pessoas de fora da empresa acessem a internet, por exemplo, através de um recurso de rede sem fio. Eu tenho que me proteger para que essas pessoas não consigam acessar a rede interna, né? Ou seja, eu tenho que trabalhar para que esse acesso interno seja autorizado somente para as pessoas internas, os usuários internos, né? E garantir que eles tenham esses acessos e que eles mantenham esse acesso também, né? E qualquer tentativa de acesso externo indevido, eu tenho que bloquear, eu tenho que bolar medidas para bloquear. Mas o mais importante, né? Eu tenho que ter ferramentas para monitorar isso. Como que eu vou impedir acessos não autorizados e detectar se eu não monitoro? Então aí entra a importância das ferramentas de monitoramento, tá? Deixa eu ver aqui. Para criar sistemas de segurança de rede, as equipes de segurança combinam as seguintes ferramentas. Bom, aqui nós temos algumas ferramentas aí que podem ajudar nessa questão de segurança de redes. Primeiro aqui são os firewalls. O que seriam esses firewalls? Ele pode ser tanto um software ou um hardware, né? Normalmente os dois ali juntos também. Ou um servidor também, né? É um filtro na rede. Ele vai controlar o que entra e o que sai na rede. Ou seja, a minha rede interna, ela vai ter um fluxo de dados. Tudo que passar por ela e sair, vai para a internet, por exemplo, é o caso mais usual, né, de filtro ali. Tudo que vem da internet para minha rede, tudo que sai da minha rede para a internet, vai ser controlado pelo firewall. Ele vai ser um filtro ali. E aí dentro dele eu controlo, né, quais sites podem ser acessados, quais tipos de site, quais tipos de conteúdo podem ser, quais tipos não podem ser. Eu posso criar listas negras de sites, né, bloquear ali por link, listas brancas, que daí eu só libero alguns sites também, eu bloqueio tudo e libero só o que está na lista branca. Então eu posso fazer uma série de configurações ali
para limitar, né, esse acesso aí de fora para dentro e de dentro para fora. Soluções de controle à rede, né, que atuam ali no controle de acesso, autenticando os usuários, né, fazendo com que esses usuários permitidos tenham um método de acesso através de autenticação que somente eles vão ter. Então eles vão ter que fornecer algum tipo de informação ali que só eles têm, normalmente o usuário e senha, né, para adentrar aquela rede, e aí todo o acesso que ele faz, todo o trajeto, todo o tráfego que ele faz é registrado naquele usuário, certo? Então qualquer tentativa de acessar uma informação que ele não pode, ou até o acesso à informação que ele não pode, vai ser monitorada também, vai ser controlada, certo? Que se ele tentar burlar, né, alguma regra de segurança ali. Sistema de prevenção e detecção de intrusões vai ser implementado ali, normalmente no Firewall. No Firewall é implementado isso aí, né? Vai detectar ali uma tentativa de intrusão e vai também prevenir que esses ataques não aconteçam, né? Principalmente um dos ataques mais que os hackers, né, utilizam mais, que é o DOS, que é um ataque de negação de serviço. Eles fazem várias requisições ali, né, algum link seu que esteja, seu não, da empresa, né, algum link da empresa que esteja disponível na web ali. Então eles tentam enviar requisições de serviço. Por mais que essa requisição não seja atendida, se você tem um tratamento dessa requisição, ele vai demandar processamento. E essa demanda é consecutiva, né? Várias demandas, várias solicitações e respostas, vai chegar um momento aí que a sua rede pode cair, né? Então, através dessa tentativa bruta aí de acesso ao serviço interno. As VPNs normalmente são usadas para interligar empresas ali, uma forma de acesso privada, certo? Então, se eu quero, por exemplo, ter uma empresa e quero compartilhar as informações da minha empresa com parceiros, por exemplo, né? Quero criar uma intranet ali e divulgar informações internas para parceiros ou para fornecedores, né? E eu não quero que todas as pessoas acessem. Eu posso criar uma VPN, que é uma conexão protegida, e todo o tráfego ele vai ser encriptografado, né? E aí pessoas que não tenham acesso não vão conseguir visualizar os dados que são trafegados nessa rede utilizando VPN. Segurança de e-mail, isso aqui é um dos principais, uma das principais preocupações aí de quem administra redes, né? Muitos usuários aí despercebidos acabam clicando em links, em conteúdos disponibilizados ali em e-mails e trazendo uma brecha para a rede local. Então, às vezes um vírus, às vezes um phishing ali, né? Uma isca que é colocada no e-mail, o usuário clicando ele vai abrir brechas, vai abrir portas ali, e o invasor pode aproveitar dessas brechas aí para invadir. Então é interessante ter serviços ou formas aí de prevenção e para segurança também em servidores de e-mail. E a segmentação da rede, que é aquela forma de dividir a rede ali em redes menores, né? Logicamente e fisicamente também, por meio de software ou de controle do próprio QoS ali no roteador. Ela pode essa segmentação ela pode diminuir ou até limitar a disseminação ali de vírus, né, de ransomware, que é aqueles vírus que se espalham ali numa rede, né, infectam uma máquina e aproveita do serviço de compartilhamento para infectar outras redes. Então, se eu segmento redes, faz com que uma rede não enxergue outra, né, eu consigo limitar essa propagação aí quando uma rede for comprometida. E agora, o último tema nosso aqui, né, monitoramento de redes. O monitoramento de rede fornece informações que os administradores precisam para determinar em tempo real se a rede está funcionando de maneira ideal. Então, lembra que no começo, né, no começo da aula, eu falei que para atender ali
a questão de desempenho, né? Para saber se a rede tem um desempenho legal, identificar se ela tem degradação, existem alguns parâmetros, né, que a gente identifica ali para serem medidos para identificar se há ou não degradação da rede. Então, esses parâmetros eles são acompanhados no monitoramento. Então, normalmente a gente define esses parâmetros para medida ali, né, para acompanhamento, e vai acompanhando no monitoramento de redes. E esse monitoramento ele é acompanhado em tempo real. Normalmente existem ferramentas que percorrem toda a rede, né, acompanham ali a rede, os dispositivos, a quantidade de máquinas que tem, a quantidade de tráfego, de pacotes que está sendo movimentado ali, né, o tempo de entrega, de resposta, tudo isso é medido ali por essas ferramentas e eles conseguem identificar ali a performance dessa rede e dar uma variação, né, dar uma pontuação aí em relação ao desempenho da rede. Com isso fica mais fácil identificar onde estão os gargalos, se a rede tem problema, se ela precisa de uma manutenção, se ela precisa de uma melhoria, de implementação de algo novo, né, de mais dispositivos, de segmentação, enfim, todos os recursos que a gente tem aí para tornar o desempenho da rede melhor. Né. Com as ferramentas aí de monitoramento, os administradores de rede podem identificar também deficiências de forma mais rápida, né? Vai otimizar aí na hora de encontrar problemas. O sistema de monitoramento de rede inclui ferramentas de software e hardware que podem rastrear vários aspectos de uma rede e sua operação, como tráfego, utilização de largura de banda e período de atividade. Então aqui eu consigo também identificar quais são as máquinas que mais geram tráfego na rede, em que período do dia elas geram mais tráfego. Com isso eu consigo bolar estratégias, né, de contingência para fazer com que nesses picos aí eu não tenha tanto tráfego, ou fazer aquela configuração de QoS. Então, as máquinas que têm maior tráfego de rede, aumentar a banda dessas máquinas naquele horário de pico. Então eu posso configurar isso lá no roteador, falar, ó, roteador, as portas 5, 6 e 7 vão ter uma largura de banda maior do horário tal até o horário tal. E aí eu consigo administrar melhor a minha rede para que ela não tenha uma degradação, né, uma lentidão, uma perca de desempenho. Bom, o monitoramento também pode detectar dispositivos e outros elementos ali que compõem ou entram em contato com a rede, bem como fornecer atualização de status. Uma coisa interessante de algumas ferramentas de monitoramento é que você consegue ver em tempo real ali os dispositivos através de uma identificação. Você pode dar nome para eles ou através do IP ou o próprio MAC address do dispositivo. Então você visualiza ele na rede e o status dele, se ele está ativo, se ele está inativo, se ele está trafegando dados, a quantidade de dados que ele está trafegando. Tem um acompanhamento em tempo real mesmo da rede, né? Então é bem interessante, tá? Com isso a gente consegue identificar ali alguns gargalos, algumas possíveis falhas e agir antes mesmo daquela falha acontecer, né? E também é possível também identificar ali possíveis ataques externos, visto que eu posso identificar ali o tráfego, né, da rede, e aí algumas ferramentas permitem um gráfico colorido, onde tem um maior tráfego ali, ele coloca, por exemplo, pode colocar uma cor vermelha, né, em um determinado, por exemplo, eu configuro ele para quando uma determinada conexão de rede tiver mais tráfego, ele me dá uma cor vermelha. Então quando tiver uma linha vermelha entre dois pontos, eu sei que ali tem um tráfego muito grande, então eu preciso investigar, certo? Se o tráfego maior estiver vindo da internet, de fora para dentro, quer dizer que eu estou sofrendo um ataque de negação de serviço ali. Então tudo isso já pode ser previsto, né, antes que gere um problema maior na rede ali e o administrador de rede possa tomar ali uma decisão para evitar maiores problemas. Por meio do monitoramento é possível também obter uma imagem clara de todos os dispositivos de rede, né, visto que fornece para nós uma imagem gráfica, pode fornecer, né, essa imagem gráfica de como estão todos os dispositivos. Eles podem fornecer também relatórios sobre o desempenho dos dispositivos. Esse relatório ele pode ser individual, né, cada dispositivo, relatório da rede como um todo,
sobre os horários ali que mais gera tráfego também. E deixa eu ver o que mais. E é interessante também para ajudar a entender qual seria o desempenho normal da rede, né? Em que momento da rede você tem um desempenho normal, vamos dizer assim. Por exemplo, a minha rede, de acordo com o monitoramento, eu vejo que de manhã a minha rede ela flui melhor, ela tem um desenvolvimento melhor, todo mundo consegue trabalhar sem reclamar de nenhuma lentidão. Então, no meu relatório eu consigo acompanhar, bom, de manhã quais são os fluxos, o que está acontecendo de manhã ali na empresa, né, em relação do período da tarde, quais são os gargalos ali de um período para outro. E eu consigo atacar esses problemas, né, mais específicos. Então eu consigo eliminar esses problemas aí só com estudo ali de relatórios, validação de relatórios, tá certo? Bom, e aí, o conteúdo dessa aula fica por aqui, né, em monitoramento de redes. Agora eu vou passar para vocês uma atividade relacionada a monitoramento de redes, que é para vocês pesquisarem ferramentas de monitoramento de redes. Então, eu vou fazer uma breve explicação de como vai ser essa atividade. Tá? Eu vou fazer num próximo vídeo para ficar separado aí a aula e a atividade, tá ok? Até a próxima, pessoal.